Olá, caros alunos. Iniciamos hoje nossa segunda aula de 2020. Na verdade, é a primeira aula de uma série de aulas com foco ainda em filosofia, né, mas direcionando mais para a filosofia do direito. Só para a gente poder ter uma noção do trajeto que a gente vai percorrer, né, qual o caminho que a gente vai seguir durante essas aulas, nessas primeiras aulas eu vou falar um pouquinho, de maneira introdutória, sobre a relação entre a filosofia e o direito. Né? Vez por outra, nós vamos acabar retomando alguns assuntos especificamente de filosofia, porque é impossível a gente não falar de filosofia do direito sem falar de filosofia, né? Mas, de novo, de maneira bem resumida, nós vamos tentar dar o foco para a filosofia do direito, né? Para a gente não se perder, né? E vamos pegar alguns manuais como referência. Dois que eu vou utilizar aqui são bem extensos, inclusive, né? Tem mais de 500 páginas. É sempre bom a gente comparar diferentes tendências para acabar não cair num certo tipo de direcionamento único. Então eu vou pegar alguns manuais, mas também vou trabalhar com outros autores de vertentes diferentes. Por quê? Porque o direito é uma disciplina dinâmica, né? Ele sempre está em discussão, né? Nós estamos vendo isso muito ultimamente, por exemplo, quando a gente assiste, por exemplo, os julgamentos no STF, né? Eu acho que o STF nunca ficou tão famoso, né? A gente vê que hoje as pessoas sabem, inclusive, o nome dos ministros, etc. Então, as questões relativas estão sendo julgadas pelo STF, né? A gente vai vendo como que a discussão ainda vai se prolongando, etc. Mas dito isso, né, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho nessa relação entre filosofia e direito. Nós já vimos o que é filosofia, né, em suas principais características, mas qual que seria a peculiaridade da filosofia do direito? Olha, a palavra direito, ela vem do latim directus. O que significa a palavra directus? É que segue regras pré-determinadas, um dado, um preceito, mas beleza, mas qual que é o objetivo da gente seguir uma regra? Por que eu tenho que seguir uma regra? Por que tem que ter regras a serem seguidas? Simples, para que haja justiça. Né? Mas o que é justiça? É uma coisa simples assim? Não, aí que complica, né? A palavra justiça, ela faz referência direta ao direito. Inclusive, a gente já viu lá em justnaturalismo, direito natural, né? Inclusive, etimologicamente, a palavra justo é traduzida em alguns casos como direito, né? Nesse sentido, a gente pode buscar o que é justo, mas nem sempre quando a gente busca o que é justo, a gente está buscando a justiça. O sentimento de justo, ele não se confunde com a busca da justiça, né? Melhor dizendo, vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples. A gente já viu em outras aulas a diferença entre senso moral, consciência moral, né, nas aulas de ética. Só para pincelar aqui, nós vamos lembrar que consciência moral, ela se refere exatamente a essa área do direito, na qual a gente tem que tomar uma certa decisão, buscando em última instância a justiça, né? Por isso, pode acabar implicando em alguns dilemas, etc. Porque a gente nem sempre sabe qual que é a decisão certa a ser tomada. Beleza. E aí, o que isso tem a ver com a ideia de justo e justiça, ou melhor dizendo, o sentimento de justiça, né? A justiça, ela se confunde com o sentimento de justiça? Não. Aí que vem a segunda parte, que eu já falei em outra aula, né? O senso moral. O que é o senso moral? Um sentimento que a gente tem, um sentimento intuitivo, que é cultivado desde quando a gente é criança, né? Do que é justo, do que é injusto, do que é certo, do que é errado. Por isso que a gente pode dizer que a gente não confunde a ideia de justiça com o sentimento de justo. Porque a gente pode ter um sentimento de injustiça, né? Mas e os ambos terem uma certa relação, mas a justiça mesmo, ela está mais ligada às leis, a gente vai ver aí durante as aulas. Inclusive, durante toda a história do direito, a justiça, ela vai se confundindo com a história da filosofia também, né? A ideia de justiça, ela se confunde durante toda a história da filosofia com a própria história da filosofia. Nós temos situações em que o conceito de justiça está ligado à religião e é tomado no sentido muito amplo, como, por exemplo, a ideia de santidade. Na Idade Média a gente viu isso muito, né? Justo é aquele que é santo, né? Também temos um sentido menos amplo, né, que seria aquela ideia de justiça que está ligada às virtudes, né, no sentido de que a gente tem que utilizar essas virtudes para conviver bem socialmente, né, e no sentido bem restrito seria aquela ideia de que você tem que dar a cada um o que é de cada um, né, o que lhe é devido, né, o salário para o trabalhador, pelo seu trabalho, a prisão para aquele que infringe as normas, e etc. E aqui eu já aproveito para introduzir alguns conceitos que a gente já vai trabalhar posteriormente, né? Mas vamos pensar aqui rapidamente, né? Alguns conceitos que são muito cobrados em concursos públicos. Por exemplo, a ideia de justiça social, a ideia de justiça comutativa e justiça distributiva. Na verdade, nós vamos falar sobre eles
quando a gente estiver falando sobre Aristóteles. Mas vamos agora rapidamente falar de cada um deles. Olha, a justiça comutativa. O que seria a justiça comutativa? É aquela que também é chamada justiça corretiva. Aí fica fácil de entender, né? Ela tem como objetivo corrigir situações sociais desequilibradas, né? É o caso, por exemplo, que eu dei agora há pouco do exemplo do ilícito, né, cometido por alguém, tratado na esfera da justiça criminal, né? E também um contrato, por exemplo, que não foi cumprido, tratado na esfera da justiça civil, né? Só um parênteses aqui, aproveitando, existe muita confusão nessas duas áreas, né? A esfera criminal, a esfera civil, né? Porque as pessoas elas confundem, pensam que tudo é caso de polícia, por exemplo, né? E querem resolver às vezes na polícia uma coisa que é da justiça civil, né? Ou na justiça criminal que é da justiça civil, né? Questões que são relativamente de natureza civil. Por exemplo, quando alguém bate no meu carro sem intenção de provocar um dano, né? Nesse caso, a pessoa ela é responsável pelo dano? Sim, ela é responsável pela reparação do dano, né? De pagar pelo conserto, etc. Mas qual que é a justiça a ser provocada nesse caso? A justiça civil, porque, a princípio, simplesmente bater o carro em outro carro não é um crime em si, né? Mas as pessoas elas constantemente procuram justiça criminal, né? Ah, eu vou procurar a polícia, etc. Porque elas pensam que a justiça criminal vai resolver tudo, né? E nem sempre é. É interessante que durante as aulas a gente vai voltando nessas questões, né? Bom, vamos falar sobre a outra definição. Outra definição de justiça que a gente tem também é a justiça social. É aquela que pensa na justiça como aquele que busca o bem da coletividade, observando o critério de igualdade material. Nessa definição, o foco está na ideia de bem comum, né? Muito falada lá entre os gregos, né? Por isso aqui vão valer critérios de solidariedade, de colaboração. Por exemplo, uma pessoa com condições melhores, ela, nesse sentido, ela vai criar condições, oportunidades para as pessoas com condições inferiores. Ou seja, tudo está em prol da coletividade, né? E ela se confunde um pouco com outro conceito de justiça, com uma outra definição de justiça, que é a justiça distributiva, que se parece um pouco, né, com a social. Né? Por quê? Enquanto na justiça social o foco ele se dá sobre o indivíduo em prol da coletividade, aqui é o Estado, né, enquanto sociedade organizada e com recursos da coletividade, que está atento a essa ideia do bem comum, né, da coletividade. E o Estado vai gerar situações nas quais os menos favorecidos eles possam, por si só, conseguirem superar a sua situação, e daí que vão surgir as políticas públicas e etc. Depois a gente vai voltar nesses assuntos também. Mas, falando dessa forma, parece simples, não é? Não, então é só a gente saber qual que é o tipo de justiça que eu vou aplicar. O problema é que, nas situações concretas do dia a dia, não é tão fácil a gente dizer qual que é o tipo de justiça, o que é a justiça realmente, né? Como que a gente pode dizer, por exemplo, o que cabe a cada um, né? Como dizer o que é justo a cada um? Como que a gente pode dizer dos bens sociais, se eles poderiam ser distribuídos de maneira justa e como que eles seriam distribuídos de maneira justa, até que ponto o Estado, né, com recursos do coletivo, ele pode obrigar, ou seja, coercitivamente a todos, né, a colaborarem com o bem comum, né, sem cair no tipo de injustiça. Então, o Estado, ao contribuir com o bem comum, ele pode acabando caindo no tipo de justiça. Nós temos muito essa discussão quando se fala hoje em dia em meritocracia, né? Por que eu sou responsável pelo bem do outro, né? Mas a pergunta principal, e afinal de contas, o que seria mais justo, né? Nós vamos ver, inclusive, vários autores ao longo das nossas aulas, né? Desde os filósofos gregos, ou o filósofo John Rawls, né, da modernidade, que morreu em 2002, né, que defende o critério da justiça como igualdade. Né? Nesse sentido, né, todo esforço ele seria o de remediar situações de desigualdades sociais e naturais. Por exemplo, desigualdade social, a ideia de carência de oportunidades, né? Uma pessoa que nasceu pobre, uma situação financeira inferior, que não tenha recursos, e aí os recursos sociais são utilizados ali pelas políticas públicas para auxiliá-lo nisso. Outros filósofos, como os contratualistas, né, que também nós vimos em algumas aulas, mas nós vamos retomar aqui nessas aulas, eles vão dizer que as restrições que nós aceitamos, elas se referem ao fato da gente ter saído do estado de natureza e para resguardar o justnaturalismo, como eu falei, né, os direitos naturais, como a vida, a liberdade, etc. Nós aceitamos que o Estado nos impõe certos limites, né, para reger dentro deles nossos direitos. Então, ou seja, renuncio a parte da minha liberdade para que o Estado me garanta a minha liberdade. Outros filósofos, né, como por exemplo Kant, eles vão focar na ideia do direito como
limite das liberdades individuais para garantir a liberdade universal, ou seja, a liberdade de todos, né? Eu falei disso quando eu falava, por exemplo, na aula da fundamentação da metafísica dos costumes de Kant. Também vamos retomar. Mas vamos deixar para retomar isso com mais detalhes logo depois. Por hora, eu só gostaria de, nessa aula bem introdutória, né, mostrar qual que é o sentido da gente estudar a filosofia do direito. Né? Eu espero que isso tenha ficado um pouco claro, né? Porque o direito ele não é uma ciência exata como a matemática. Né? E por mais que muita gente veja a filosofia como uma viagem, né? Como uma discussão que não leva em parte alguma, né? É exatamente a filosofia que vai nos ajudar na compreensão do que é melhor, do que é justo, do que é a justiça e como que nós vamos fazer para trazê-la para os nossos dias, em nossa sociedade, porque como diz o poeta John Donne, né, ninguém é uma ilha. Né? Então, espero que tenha ficado claro. Sugestões também para as aulas de filosofia do direito eu aceito. Né? Nós vamos dar uma sequência aqui e posteriormente a gente vai voltar em alguns temas mais recorrentes em concursos públicos. Até a próxima aula.